Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço.
dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível Ele faz. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas,
contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Bom dia para quem ainda não cumprimentei. Bom dia a todos que nos assistem online. Que Deus possa nos dirigir nesta manhã para a sua palavra, a palavra que nos santifica, a palavra que nos edifica em Cristo Jesus. Antes de mais nada, vamos nos colocar diante de Deus em oração, pedindo a direção dele. Eterno e misericordioso Deus, te agradecemos pela oportunidade tão singular que nós estamos tendo de estarmos na tua doce presença, na tua santa presença, Senhor. Eterno Deus, ao abrirmos as Escrituras, fala conosco através de cada letra, Senhor Deus, mostrando o teu caminho. Senhor Deus, permita-nos que nesta manhã possamos ter um pequeno vislumbre da tua revelação, Senhor Deus. Ó Deus, que a tua palavra nos fortaleça na fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo, assim diz a Escritura, ó Deus. Por isso, nós esperamos no Senhor, porque nada, Senhor Deus, que o homem possa fazer é empecilho na tua presença. Tu és o Deus que torna possível todas as coisas, porque tu és Senhor, porque tu és poderoso, ó Deus. E na tua presença queremos nos aquietar, Senhor, e ouvir a tua voz. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler o verso 2. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2. Assim diz a palavra de Deus. De um encarregado, ou seja, de um despenseiro, de um mordomo, espera-se que seja fiel. De um encarregado, espera-se que seja fiel. O pastor Jorge tem nos trazido várias mensagens, tendo como base a primeira carta de Coríntios, para entendermos, para nós compreendermos o que a igreja é. Nós precisamos ter sempre em mente de que Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja ao ponto de entregar a sua própria vida por ela. Por isso nós precisamos perceber, entender, compreender, né, o valor que a igreja representa para Cristo. E a compreensão, né, clara, profunda, né, do que Cristo fez pela igreja, né, depende realmente de como nós pensamos a respeito de Deus, a respeito de Jesus, e como nós nos relacionamos com Deus e como nós nos relacionamos com Cristo. Domingo passado, nós ouvimos sobre o critério de Deus para avaliar uma liderança. Foi muito interessante, né? Não tive a oportunidade de estar pessoalmente aqui, mas eu estava assistindo online, e aquilo me tocou muito.
Liderança, o líder deve ser fiel. E semana passada aconteceu, na quinta-feira aconteceu um negócio, eu não sei explicar. Eu acordei de manhã, na quinta-feira, carregado de pesadelos. Nossa, foi alguns minutos apenas, penso eu, imagino eu, mas foi algo assim, um sonho, não foi nem sonho, foi um pesadelo mesmo, né? Algo assim que tudo que eu tentava fazer estava dando errado. Eu estava dirigindo o carro que havia estacionado numa rua. Quando eu entrei no carro de partida, eu não estava mais na rua, estava no meio de um campo. E eu tentava colocar a primeira para sair, mas o carro, em vez de ir para frente, ia para trás, e eu freava. Né? E tinha um monte de gente na minha volta, dizia assim, Sérgio, freia o carro, né? Puxa o freio de mão. Eu tentava frear o carro, puxar o freio de mão, mas o carro ia afastando, né? De repente, o carro foi para frente e eu quebrei o espelho retrovisor num poste. Eu falei, como que tinha um poste num lugar desse, né? E assim, a coisa estava dando, no sonho estava tudo esquisito. Já acordei meio transtornado. Aquele dia foi ruim para mim. O meu corpo não estava funcionando bem. Chegou a noite e eu falei, bom, essa noite tem o encontro do grupo pequeno. Preciso me lembrar disso. Né? E sempre a gente se reúne às 8h30. E o pastor tinha passado uma mensagem que eu não li. Falei assim, a reunião de hoje é 8 horas. A hora que dei conta, já era 15 ou 10 para as 9. Falei, a reunião já foi. Né? Naquele instante, eu falei, se o líder tem que ser fiel, eu já pisei na casca de banana, escorreguei, caí, machuquei. Eu deveria estar presente no encontro do grupo pequeno, e não pude estar no grupo pequeno. Aquilo virou um vulcão dentro de mim. Eu me coloquei diante de Deus e falei, Deus, eu devia ter feito isso. Né? Eu não tenho desculpa para apresentar. Eu não tenho desculpa, perdão. E no dia seguinte, de manhã bem cedo, liguei para o pastor Jorge e falei, pastor, desculpa, perdão. Líder falha. Líder erra. Então, o que fazer de um líder como o Sérgio? E gostaria de pensar junto com vocês sobre líderes e liderados no serviço do Senhor. Existem líderes na igreja, como existem líderes no trabalho ou qualquer atividade, mas também existem os liderados. A Imelcamp está trabalhando num projeto denominado Igreja Simples, fazendo aquilo que Cristo Jesus ordenou para os seus seguidores. Pregue o Evangelho, façam discípulos, simples assim. É isso que a igreja tem que ser, pregar o Evangelho e fazer discípulos de Jesus, discípulos que multipliquem outros discípulos. Esse é o papel que nós temos na igreja. Mas nesse projeto de Igreja Simples da Imelcamp, na nossa comunidade, esse ministério precisa de um líder para cuidar da classe de novos convertidos. Então, a grande pergunta que a gente faz é, alguém está disposto a servir neste ministério? Tudo vai bem enquanto a gente não é envolvido em algo grande que, à primeira vista, parece que está tudo fora do nosso alcance. Mas é algo que a gente tem que pensar.
Porque ser líder é estar à frente. Ser líder significa que vai levar burdoadas em algum momento da caminhada. Então é muito mais fácil estar no papel de liderado, de ouvir, sim senhor, pois não, deixa que eu faço. Né? É muito mais cômodo ser assim. Vamos imaginar que a Imelcamp, a nossa comunidade, esteja enfrentando uma situação, né? Esteja enfrentando uma situação hipotética, tá? E vamos imaginar que nós estamos procurando um pastor que nos lidere no projeto de Igreja Simples pelos próximos anos. Consultamos o nosso concílio e o concílio nos deu uma resposta fantástica. Infelizmente, Campinas, nós não temos pastores disponíveis para alocar para vocês. Vocês podem procurar uma outra saída. E nós, como igreja de Campinas, nós consultamos a Ictus. Né? Ictus, vocês lembram daquele símbolo de peixe? No grego é Ictus. Né? Então, Ictus é uma entidade cristã interdenominacional especializada em liderança pastoral. Bom, e nós, como igreja, nós mandamos o nosso pedido para a Ictus, desejando um pastor, que eles nos ajudassem a encontrar um pastor. E fornecemos o perfil do pastor que nós queremos. E foi uma lista desse tamanho. E o honorário que a igreja de Campinas pode pagar em relação à lista do perfil era muito pequeno. E depois de vários meses esperando, será que não vai ter uma resposta para nós? Como é que nós vamos fazer ser um pastor? Depois de muitos meses de ansiedade, de espera, de preocupação, né, atormentando a gente, chega um dia uma correspondência da Ictus. A gente fala assim, agora deve ter uma resposta. E abrimos o envelope e lá dentro do envelope só tinha um currículo de uma pessoa chamada Paulo de Tarso, que a gente nunca ouviu falar. E nesse currículo dizia o seguinte: sou fiel pregador do Evangelho de Cristo. Legal. Vivo pulando de igreja para igreja, conforme eu ouço a voz do Espírito Santo. Opa, a gente nunca sabe se ele vai ficar aqui. E continua ele dizendo assim, fui expulso de várias cidades. Epa, pastor é expulso de cidade? Fui acusado de provocar tumultos. Estive preso várias vezes. Bom, e o honorário? Honorário não é necessário. Você já viu o pastor que trabalha de graça numa igreja? E Paulo de Tarso diz o seguinte, a minha fonte de renda, quando for necessário, eu faço coleta e venda de material reciclável. Você confia num pastor que faça isso? Disponibilidade, 7 por 24. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Legal. Só que tem uma observação. Até Cristo me enviar para outro local. Meu hábito diário costumo gastar muito tempo estudando a palavra de Deus e também gasto bastante tempo em oração. Pergunta para vocês. Seria Paulo de Tarso um pastor, um bom pastor e um bom líder para a nossa igreja? A arte de servir foi o tema da mensagem do domingo passado que o pastor nos trouxe. E como avaliar uma liderança, né? E o que nós temos que avaliar num líder é a fidelidade. Muito interessante, né? Fidelidade. Mas a grande pergunta que eu fiz para mim mesmo, talvez vocês também tenham feito para vocês, ao ouvir a mensagem do pastor, assim, bom, será que fidelidade é algo que
é válido somente para os líderes ou para os liderados também. Vamos recordar algumas coisas que o pastor mencionou na sua mensagem. Primeiro, Paulo nivela os líderes e os liderados sob a cruz de Cristo. Tá? Está no capítulo 1 de Coríntios. Né? Paulo reduz líderes e liderados a nada, porque todos eles dependem do Espírito de Deus. Paulo exorta os líderes e liderados a trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe é um problema sério, porque cada cabeça é uma cabeça. Paulo adverte líderes e liderados que o verdadeiro espírito de liderança é a fidelidade. Dos 4 capítulos de 1 Coríntios que nós tivemos a oportunidade de estudar, podemos concluir que Paulo, ele enfrentou desafios reais de uma igreja, durante o seu ministério pastoral. Então eu vejo como é difícil, como é dura a tarefa de um pastor numa igreja. Quais são os desafios que Paulo enfrentou? Como confrontar o pecado? Como confrontar o pecado sem ser demasiadamente rude e sem sugerir que está acima do pecado? Certa vez conversando com um pastor em termos assim, bastante acalorados, E o pastor estava me explicando, não, a gente precisa fazer isso, porque ele errou, ele pisou na bola, ele tem que ser repreendido, E vamos fazer isso publicamente. Aí eu olhei para ele e falei assim, pastor, é o seguinte, lembra daquela passagem que os líderes religiosos apanharam uma mulher em adultério e trouxeram para ele, dizendo assim, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. E a lei manda que a adúltera seja apedrejada. O que é que o Senhor faz? O que é que o Senhor diz? E Jesus fala assim, olha, quem dentre vocês nunca pecou, atire a primeira pedra. Eu nem sei porque eu falei isso para aquele pastor naquele dia. Ele pensou, passou um tempo pensando e falou assim, Sérgio, a gente tem que repensar algumas coisas. Muitas vezes é muito fácil apontar o dedo para outras pessoas. Diz, você errou. Mas, como confrontar o pecado sem ser demasiadamente rude, áspero, com falta de amor, e dando a entender que está acima de qualquer pecado. Como fazer com que as pessoas se conformem suas vidas de acordo com o Evangelho? Quando essas pessoas estão inchadas de tanto orgulho, parece uma bexiga cheia de ar, estão inchadas de tanto orgulho pela sua própria espiritualidade. Conheci pessoas que eu julgava assim, cristãos fervorosos, muito espirituais. Depois de um tempo, uma pessoa que eu admirava muito, ela virou para os seus irmãos da igreja e disse, vocês não são espirituais. Então, como fazer com que as pessoas conformem suas vidas ao Evangelho? Não é um trabalho fácil. Mas Paulo nivela líderes e liderados sob a cruz de Cristo. Muitos partidos surgiram no seio da igreja em Corinto. Cada partido tinha certamente o seu líder
e também os seus liderados. Partido de Paulo, partido de Pedro, partido de Apolo, partido de Cristo. O que nós precisamos lembrar é de que divisões na igreja causam conflitos. E esses conflitos nem sempre são fáceis de resolver. A recomendação que Paulo passa para a igreja em Corinto: não fiquem competindo uns com os outros. Não se tornem rivais. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Sejam unidos na mesma disposição mental. Pensem da mesma forma. Tenham o mesmo parecer. Caminhem numa direção única. Cooperem uns com os outros para Cristo, por causa de Cristo. E Paulo escreve algo que a igreja de Corinto tem que pensar. Mas não só a igreja de Corinto. Nós também temos que pensar nisso. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Não foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo. Foi por iniciativa de Deus, desculpe. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo, que se tornou sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Acho maravilhoso, né? Como Paulo, ele leva a igreja a pensar. Foi por iniciativa de Deus. Não é que vocês quiseram, não é que vocês acharam que era legal, que vocês tinham direito a isso, a salvação, não. Foi por iniciativa de Deus. O fato de nós estarmos hoje na igreja, ouvindo a palavra de Deus, confiando, andando no caminho dele, não foi porque nós tínhamos algo de mérito, foi porque Deus quis fazer isso. Foi por iniciativa de Deus. O que Paulo diz para a igreja é: não se esqueçam da mensagem da cruz. Pensem nisso. Pensem quanto custou para Deus trazer vocês do mundo da perdição para a vida eterna, para a salvação. Vocês estão em Cristo Jesus, vocês foram salvos, libertos do pecado, tornados justos diante de Deus por causa de Cristo Jesus. E não foi por causa de Paulo, ou de Apolo, ou de Pedro. Foi por causa de Cristo. A mensagem da cruz também ensina a nós algo que nós precisamos lembrar sempre. Lembrar sempre. Não podemos esquecer disso. Deus nos conhecia totalmente. Antes de nós conhecermos a Ele, e nos chamou para si por meio de Cristo com pleno conhecimento. Com o pleno conhecimento de que tudo estava contra nós. Romanos 5,8 diz assim: Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Imaginem por um instante, antes que o mundo fosse criado, o universo viesse à existência, Deus decidiu criar o homem à sua imagem e semelhança. Ele sabia que a gente ia escorregar, ele sabia que a gente ia se revoltar contra ele, que a gente ia fazer algo estabanado, revoltando contra Deus. Deus sabia tudo isso, mas ele decidiu criar o homem. Mesmo sabendo de tudo que iria acontecer, Deus decidiu criar o homem à sua imagem e semelhança. E decidiu como salvar. Não existe Deus tão grandioso como o nosso Deus. Paulo reduz líderes e liderados a nada, porque dependem do Espírito Santo. A Grécia Antiga, ela é conhecida
por produzir filósofos, né? A Grécia é o berço da filosofia, né? De uma maneira bastante resumida e simples, filosofia é a ciência que estuda as diferentes teorias e pensamentos sobre a existência humana. Então imagine a cidade de Corinto, né, lá na Grécia, cheio de filósofos, e muitos deles aceitam a Cristo e são agregados à comunidade cristã. Quando Paulo pregou o evangelho em Corinto, diz a Escritura que ele não usou de eloquência, loquacidade, né? Falando difícil, loquacidade, né? Usar de palavras bonitas, frases bem construídas, que causam impacto, né? Isso é eloquência, é loquacidade. Paulo não fez nada disso. Ele mesmo diz que não usou de palavras eloquentes, nem sabedoria humana para apresentar o Evangelho. Sua pregação foi bastante simples, a mensagem da cruz. E não usou de argumentos astutos, nem persuasivos. Não. Mas muitas pessoas aceitaram a Cristo Jesus, ouvindo a mensagem de Paulo. Embora a pregação de Paulo não tenha sido impressionante, né, ou persuasiva do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual, tinha poder, porque o Espírito de Deus estava trabalhando, tocando o coração das pessoas. E Paulo sabe disso. Paulo sabe que ele depende do Espírito, porque é o Espírito Santo que convence as pessoas da necessidade da salvação de Deus. E é o Espírito de Deus que é responsável pela conversão dessas pessoas de uma vida de devassidão para uma vida santa. O Evangelho de João diz que o Espírito Santo é que convence o mundo, as pessoas, do pecado. Podemos trazer o sermão mais bem elaborado, podemos pregar com toda a eloquência, fazer frases bonitas, mas nem tudo que entra na mente humana transforma o coração do homem. É preciso a ação do Espírito de Deus. Por isso sempre é bom lembrar o que está escrito lá no Velho Testamento em Zacarias, né? Capítulo 4, verso 6. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é a habilidade ou a eficiência humana que toca o coração, a alma das pessoas. É o Espírito de Deus. Grandes avivamentos que aconteceram na história da igreja cristã ocorreram não pela eloquência dos pregadores, pelo esforço das pessoas, mas pela ação do Espírito de Deus. Nós somos humanos cheios de limitações. Toda vez que eu volto para casa, depois de ocupar o púlpito, que me deixa tremendo o tempo todo, volto para casa e fico pensando, puxa, eu não devia ter falado aquilo daquele jeito. Por que é que eu não consigo falar de um jeito mais suave, de uma maneira mais compreensível pelas pessoas, né? Todas as vezes que eu tenho que preparar uma mensagem, um estudo da Palavra de Deus, eu sinto na pele a minha limitação.
Todos nós temos as nossas limitações. Por isso, a capacidade para servir no reino de Deus vem de Deus. Precisamos confiar em Deus. E nós encontramos palavras que nos enchem de esperança quando nós lemos lá em 2 Coríntios as palavras que Cristo dirigiu para Paulo. Minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. A fraqueza do homem não é obstáculo para o agir de Deus. Será que nós realmente cremos nisso? Paulo exorta os líderes e liderados para trabalharem em equipe. Trabalhar em equipe é algo complicado, né? Porque as pessoas têm formações diferentes. Cada um tem a sua maneira de ver as coisas. E sempre o fator humano acaba influindo no trabalho, né? Seja ele secular ou religioso ou na igreja. Mas o que Paulo está mostrando no capítulo 3, quando ele fala trabalho em equipe, é que a produtividade no ministério, qualquer ministério, na igreja, acontece quando nós fazemos aquilo para o qual Deus nos chamou para fazer. E precisamos fazer isso juntos. Os obreiros cristãos, não importa se são os líderes ou os liderados, todos eles juntos precisam e devem trabalhar juntos. Mas o que Paulo está mostrando, ainda que nós façamos todo o trabalho em equipe, em conjunto, cada um será recompensado pelo que fizer individualmente. Olha só que interessante. Interessante também, algo de bastante responsabilidade. Todos precisam e devem trabalhar juntos, mas cada um será recompensado individualmente. O versículo 8 do capítulo 3 de Coríntios, 1 Coríntios, quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. A recompensa do trabalho dos líderes e liderados não é dada de acordo com os dons, nem com os talentos, nem mesmo pelo sucesso alcançado, mas de acordo com o trabalho de cada um. Veja só a tremenda responsabilidade. E Deus sabe como recompensar a cada um de uma maneira adequada. Vocês lembram da mensagem que nós tivemos quando estudamos o livro de Gênesis, né? O pastor frisou isso inúmeras vezes, né? Isso está na minha cabeça ainda, né? Deus diz para o homem: vamos fazer o trabalho juntos? Que tal trabalhar a 4 mãos? Só que a gente precisa entender isso de uma maneira correta, né? Nós precisamos de Deus e Ele está oferecendo ajuda. Nós precisamos de Deus e Ele está oferecendo ajuda. É maravilhoso poder ver
como Deus, Ele age, né, no meio da igreja. Deus nos dá a extraordinária oportunidade de trabalhar com Ele. Porque Deus nos quer como parceiros. Por isso Ele diz, vamos fazer juntos. E quando a gente reconhece que nós não temos força nem capacidade para fazer o trabalho de Deus, e confiamos nas mãos do nosso Deus, é que Ele nos ajuda. E quando nós consideramos que Deus tem todos os meios que Ele poderia usar para fazer a sua obra, é algo extraordinário saber que Ele quer a nossa participação. E se Deus age dessa forma, por que deixar de trabalhar em equipe? Paulo adverte líderes e liderados que o verdadeiro espírito de liderança é a fidelidade. Na igreja em Corinto deve ter havido um grupo considerável de líderes, né, que na ausência de Paulo esses grupos começaram a se tornar influentes, né, talvez importante. Mas o que nós precisamos aprender quando nós lemos o capítulo 4, né, da primeira carta de Coríntios, é que a igreja de Cristo é grandiosa demais para abrigar, para aninhar em seu meio, em seu seio, grupo de pessoas egoístas, altivas, partidárias, que se julgam melhores do que os outros. Como eu mencionei antes, né, Paulo ele enfrentou desafios um desafio bastante grande, né, do ponto de vista pastoral, quando ele lida com a igreja em Corinto. Como confrontar o pecado sem ser demasiadamente rude ou de maneira pouco amável, né? Sem dar a entender que está acima do pecado. Como fazer com que as pessoas conformem suas vidas ao Evangelho, submetendo-se à vontade de Cristo. Não é um trabalho fácil, né? Eu penso que desafios que Paulo enfrentou, né, com a igreja em Corinto são os mesmos desafios que os pastores dos nossos dias, pastores consagrados, enfrentam no seu ministério dia após dia. Queria citar umas palavras do pastor John MacArthur. Ele é um escritor, pastor, claro, e também conferencista do nosso tempo. Ele disse o seguinte: sob o plano que Deus ordenou para a igreja, a liderança é uma posição de serviço humilde e amoroso. A liderança da igreja é ministério, não é gestão. Aqueles a quem Deus designa como líderes não são chamados para serem monarcas governantes, mas escravos humildes. Não celebridades espertas, mas servos trabalhadores. Aqueles que querem liderar o povo de Deus devem, acima de tudo, serem exemplos de sacrifício, devoção, submissão e humildade. O próprio Jesus nos deu o padrão quando se inclinou para lavar os pés de seus discípulos, uma tarefa que costumava ser feita pelo menor dos escravos. Se o Senhor do Universo fez isso, nenhum líder da igreja tem o direito de pensar de si mesmo como um figurão. Devemos pensar seriamente, né, sobre essas coisas, né? Mas já ouvimos falar muito sobre líderes, né, liderança. Vamos falar sobre os liderados. Enquanto estava ouvindo a mensagem no domingo passado, que o pastor estava transmitindo, né, todo empolgado,
ele falou qual é o espírito de liderança. Eu fui extraindo algumas palavras da mensagem dele. Fidelidade. Ouvimos também falar de submissão. Ouvimos também sobre humildade, exemplo, sacrifício. Eu fiquei pensando, se o cristão é fiel, ele tem que ser submisso, né? Então, o submisso está embutido dentro da fidelidade. Para ser fiel a Deus, tem que ser humilde. Então, humildade também está embutido dentro da fidelidade. Ser exemplo também está embutido dentro da fidelidade, né? Se você serve a Deus, serve a Cristo, você tem que ser fiel, você tem que ser exemplo, né? E também tem que ser sacrifício, né? Ah, não, isso eu não faço. Isso deixa por aquele irmão, né? A gente gosta de passar trabalho para os outros, né? Então, fidelidade, submissão, humildade, exemplo, sacrifício. Eu fui uma pessoa que tive muita dificuldade de ficar à frente das outras pessoas e falar alguma coisa. Eu lembro quando pela primeira vez num curso de liderança, o professor me deu o microfone e falou: fala alguma coisa, Sérgio. Eu nunca gaguejei tanto, né, como aquela vez. Os meus joelhos batiam um no outro. Por mim, foi um fiasco tremendo, né? Depois as pessoas, meus amigos do curso vieram e falaram: poxa, Sérgio, legal o que você falou. Eu falei: foi legal? Eu nem lembrava mais do que tinha falado. Tamanha foi a sensação não de inutilidade, mas de que eu não falei nada com nada. Muito se tem falado sobre liderança cristã, sobre formação de líderes cristãos. Fala-se muito sobre liderança na igreja, sobre liderança espiritual. Mas pouco se fala sobre o papel dos liderados ou das características dos liderados. Eu tentei entrar na internet, né, vasculhar algumas coisas, estudos bíblicos. 99,5% são sobre liderança, papel dos líderes, liderança na igreja, liderança espiritual. Pouco se fala sobre o papel dos liderados. Coitado, né, os liderados. E muito do pouco que eu consegui encontrar, também não dizia muita coisa. Eu pensei, qual a marca, quais são as características do liderado? Deus usa todas as pessoas, né? A gente sabe que Deus usa todas as pessoas. E Deus colocou uma tarefa nas nossas mãos, para que cada um de nós cumpra o nosso papel dentro do corpo, né, de Cristo, no contexto do reino de Deus, né? Muitas vezes a gente imagina, que eu posso fazer isso na igreja, mas lá fora você pode fazer outras coisas, mostrando o exemplo, né, fidelidade a Deus, mostrando submissão a Deus, ser bom exemplo lá fora. E o que eu lembrei é que se Cristo entregou a sua vida por cada um de nós,
É porque nós somos especiais diante dos olhos de Deus. Deus nos ama. Líderes e liderados, ou líderes ou liderados, são pessoas chamadas por Deus para fazer algo. Ouçam o que o apóstolo Pedro escreveu. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Podemos ajudar uns aos outros. Foi assim na igreja primitiva, ajudando uns aos outros. Por isso, penso o seguinte, que aos liderados devem ser atribuídas as mesmas características que identificam os líderes cristãos, ou seja, fidelidade, submissão, humildade, exemplo, sacrifício. Os liderados devem se conscientizar que os líderes têm suas limitações e precisam de ajuda e suporte para que eles possam exercer a sua liderança. Abrigar pensamento do tipo, ele é líder, ele que resolva, não deve fazer parte do liderado cristão, para não dizer que é uma ofensa contra Deus. Existe na Bíblia um exemplo um bom exemplo, né, de liderado servindo um líder. Encontramos isso lá no livro de Êxodo, capítulo 17, nos versos 8 a 16. O povo de Israel tinha saído do Egito, tinha peregrinado, recebido as leis no Monte Sinai e estavam peregrinando pelo deserto. Em um determinado ponto, eles encontraram uma tribo inimiga, os amalequitas, e Israel teve que lutar contra eles. Os amalequitas eram um povo nômade que vivia no sul da terra de Canaã, né? E Moisés reuniu seus líderes, chamou Josué, o seu imediato, dizendo: escolha homens para lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando na minha mão a vara de Deus. E Moisés, no dia seguinte, subiu ao topo de uma colina junto com Arão e Hur, seus liderados. E começou a grande batalha. Imaginem, espada, pau, lança, e cada um brigando, lutando com seu inimigo. Enquanto Moisés estava mantinha os braços erguidos, segurando a vara de Deus, o povo de Israel, os soldados israelitas tinham vantagem, estavam ganhando a luta. Mas, imaginem, Tiago parece ser bastante forte. Vamos pedir para o Tiago pegar, quanto pesa uma vara de Moisés? 2 quilos? 2 quilos por aí, tá bom. Tiago é forte, falou: Tiago, você sobe no monte ali, e ele vê o sol subindo, aquele calor chegando, 1 quilo em cada mão, lá. Olhando a batalha se desenrolando na campina. E Tiago firme lá. Mas segure 1 quilo, que é pouco, né, em cada mão, com os braços levantados. 1 hora, 3 horas, 5 horas. Nem Moisés aguenta tanto. Quando Moisés sentia o peso dos seus braços, baixava um pouquinho aquela vara nas suas mãos. O exército inimigo levava vantagem.
quando Arão e Hur perceberam isso, veja a perspicácia. O liderado está do lado do líder, olhando para ele, como ele está agindo, como ele está reagindo. Mas Arão e Hur, quando notaram que o braço de Moisés estava se tornando pesado, suas pernas estavam fraquejando, o que eles fizeram? Arrumaram uma pedra. Moisés, senta aqui. E ele senta. E Moisés levanta os braços, mas daqui a pouco está pesado, muito pesado. A Bíblia diz que Arão e Hur se colocaram um ao lado do outro braço de Moisés, seguraram o braço dele, até a batalha terminar. Israel venceu aquela batalha. Nós sabemos que as lideranças têm suas limitações. Ser líder não significa que ele é perfeito, que ele sabe tudo, não. Todo líder tem suas limitações. E os liderados como Arão e Hur precisam estar atentos a esses momentos. O líder precisa de ajuda. Os liderados são fundamentais na vida dos líderes, pois somam suas forças para o crescimento da igreja, dando total ajuda e suporte. É disso que nós precisamos lembrar. Os liderados precisam orar, precisam interceder pelos seus líderes e precisam estar atentos às suas dificuldades para fornecer todo o suporte necessário. Eu creio que é muito oportuno a gente lembrar de palavras que estão lá em Colossenses capítulo 3, verso 23. Em tudo o que fizerem, trabalhem com bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Cada um de nós, seja líder ou liderado, vai ser avaliado e recompensado por Deus. Bom, de tudo isso que nós vimos, o que nós podemos aprender? Se nós removermos a cruz de Cristo do Evangelho, porque as pessoas, os homens não gostam de ouvir falar sobre cruz, se fizermos isso, se removermos a cruz do Evangelho, vamos estar retirando o único meio de salvação que as pessoas precisam. Por isso, é preciso continuar pregando o Cristo crucificado. Devemos olhar para a fidelidade dos líderes e não para o seu carisma. Tem pessoas que são dotadas com o dom de falar. Conheci pessoas fantásticas que falam de uma maneira que eu nunca conseguiria fazer. Devemos olhar para a fidelidade dos líderes espirituais e não para o seu carisma ou para a sua eloquência. O que Deus exige de cada pessoa que o serve, seja líder ou liderado, é que ele seja fiel. Deus exige fidelidade. Líder ou liderado, não importa qual o papel de cada um. O Senhor é quem avaliará e decidirá. Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Deus dará a cada um a devida aprovação. Está no capítulo 4, nos versos 4 e 5. Deus sabe todas as coisas a nosso respeito. Ele se importa conosco mais do que qualquer pessoa possa imaginar. Deus se importa conosco.
E não é maravilhoso que Deus nos chamou para si? Deus nos chamou para si. Com a plena consciência de que tudo o que constava estava contra nós. E por causa do amor de seu nome, Ele decidiu salvar-nos. Que o nosso coração seja sempre grato a Deus por aquilo que Ele nos deu, com aquilo que Ele nos abençoa. Muitas vezes nós sentimos frágeis. Muitas vezes os nossos joelhos se dobram de tanto peso. Muitas vezes nós não encontramos forças. Outras vezes a nossa esperança parece estar sumindo diante de nós. Mas Deus é vivo. E Deus se importa conosco. E Ele nos quer para junto de si. Ele tem todos os recursos para nos ajudar. Nos concedeu o Espírito de Deus que nos renova dia após dia. Por isso, não precisamos perder a esperança, nem tampouco fraquejar na fé. Deus não pede uma fé enorme. Jesus dirigiu ao seu seguidor e disse: se vocês tiverem uma fé, ainda que seja do tamanho do grão de mostarda, vocês vão dizer para este monte, passa daqui para lá, e vai acontecer isso. O impossível pode acontecer. O que Deus espera é que nós confiemos nele. Porque Ele, apesar de tudo que estava contra nós, Deus é santo, e nós somos pecadores. Apesar de tudo isso, Deus se importou conosco, se importa conosco e está estendendo a sua mão. Por isso, não importa qual o papel que nós temos dentro da igreja ou fora da igreja, vamos usar aquilo que Deus nos deu para, com humildade, ser bom exemplo e servir as pessoas, para que as pessoas conheçam esse Cristo crucificado, o Evangelho da salvação. Ele fez isso em nossas vidas. E precisamos demonstrar isso, através das nossas ações, das nossas atitudes. Vamos nos colocar diante de Deus em oração. Bondoso Deus, nós te agradecemos, mesmo sabendo que as nossas palavras de gratidão são tão pequenas, são tão pequenas, Senhor Deus, diante da grandiosidade daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos-te, Senhor, renova as nossas forças, renova as nossas esperanças. Ó Deus, enche o nosso coração com um novo ânimo, Senhor Deus, para continuarmos a nossa caminhada, sabendo que Cristo Jesus está e sempre estará ao nosso lado. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.